Galileu lançou as bases para o que nós chamamos hoje de teoria da relatividade de Galileu. Ele foi o primeiro a perceber que dois sistemas em movimento relativo, claro, o movimento de um relativo ao outro, com velocidade constante. Nesse caso, fica praticamente impossível determinar se um está em repouso e o outro em movimento, ou ao contrário. Ou ao contrário. Na verdade, se nós fecharmos os olhos e nos imaginarmos numa nave e repentinamente nós percebemos uma outra nave em movimento. Ora, poderíamos dizer, a nossa nave está em repouso em relação àquela que passa. A outra vai dizer ao contrário, nós é que estamos em movimento em relação a ela. Essa sensação fica muito claro quando nós estamos num carro e o carro do lado sai. Num primeiro momento, você pensa que é você que está andando para frente. O carro está seguindo para frente. O fato é que Galileu foi o primeiro a perceber a equivalência entre dois referenciais. Você não tem como dizer se você está em movimento ou se o outro está em movimento. Ou seja, não existe movimento absoluto e nem repouso absoluto. O que se pode dizer sempre é que um está em movimento em relação ao outro. Então, Galileu foi quem percebeu pela primeira vez a equivalência de dois referenciais ditos inerciais, né? Newton, por outro lado, estabeleceu na mecânica que o tempo é absoluto. Ou seja, medidas de tempo realizadas neste referencial ou nesse referencial vão levar, por exemplo, a intervalos de tempos que são os mesmos. O tempo transcorrido entre dois eventos quaisquer, num referencial, é igual ao intervalo de tempo transcorrido por esses mesmos dois eventos. Então, Newton foi um pouquinho mais à frente. Ele estabeleceu, sim, um tipo de equivalência entre dois referenciais. A equivalência é no sentido do tempo. O tempo é o mesmo num referencial e no outro. Tempo absoluto, sem nenhuma relação com algo externo a ele, disse Newton. Então veja bem, o Newton ele foi mais longe nessa ideia de equivalência, sugerindo que o tempo seja o mesmo, neste aqui e nesse. Na realidade, o que a gente mede é intervalos de tempo. Ou seja, o tempo decorrido entre dois eventos é o mesmo num referencial e no outro. Procurava aqui, na verdade, estabelecer uma relação de algo que é absoluto. Num referencial e no outro, intervalos de tempo são iguais. Ora, com base nessas duas ideias, hoje temos uma propriedade de transformação
das coordenadas num referencial e no outro, conhecidas como transformações de Galileu. O que são as transformações de Galileu? Eu relaciono as coordenadas x e x' num referencial e no outro. Se o movimento for ao longo do eixo x, como consta aqui, então as transformações de Galileu, nós podemos falar, na verdade, em 4, né? São escritas da seguinte forma. A primeira delas estipula que x é igual a x' mais vt, já que o movimento é ao longo do eixo x. Ora, a coordenada z é igual a z', uma vez que o movimento se dá ao longo do eixo x. Então, para y, vale a mesma coisa. Y é igual a y' e z é igual a z'. Tenho, no entanto, que acrescentar aqui a ideia do tempo absoluto. O tempo medido num referencial é igual ao tempo medido num outro referencial. E com respeito a x'? Bom, com respeito a x', vale as transformadas inversas, né? Então, eu apenas troco o sinal menos aqui e escrevo, portanto, que x' é igual a x menos vt. Y' é igual a y e z' é igual a z. E, finalmente, t' é igual a t. Essas são umas transformações que se considerava sendo válidas entre as coordenadas e o tempo de ocorrência de um evento. Essas transformações são conhecidas como transformações de Galileu, e para que a gente se assegure de que os referenciais são absolutamente independentes, né? Então, a gente deve verificar que as leis têm a mesma forma num referencial e no outro referencial. Ou seja, as leis físicas devem ser ou invariantes ou terem a mesma forma, porque é diferente. Covariância e invariância são palavras distintas. De forma que o tempo, por exemplo, ele é um invariante. Agora, as leis físicas mudam de forma. Então, se nesse referencial aqui, eu escrever, por exemplo, m vezes d2 r dt2 igual a f. Claro que F aqui é a força, e eu posso imaginar essa força como função de R e do T. Claro. Agora, no outro referencial, a equação muda, mas não muda a forma da equação. A equação nesse referencial linha aqui, né, se escreve como m vezes d2 r linha, sim. Agora, é linha, x' i mais y' j mais e' k, d t'2, né? Claro que t' é igual a t, mas vamos escrever assim, é igual a f. Claro que f nas novas coordenadas, r' e t'. Ora, a equação, ou as equações, devem ter a mesma forma. O que significa isso?
Veja, as equações têm um aspecto que é praticamente o mesmo. É universal, portanto. No sistema 1, eu tenho uma equação com esta forma. No sistema 2, eu tenho uma equação com esta forma. A forma é a mesma. R' é diferentes. Em princípio, T' poderia ser diferente. Não é. Né? Não é. T' igual a T. De forma que essa equação aqui, a rigor, é M vezes D2 R' dt2 igual a F de R' e T. Porque T' é igual a T. Mas veja, o que é importante aqui é que as leis físicas têm a mesma forma. É a covariância das leis físicas. Tem a mesma forma. Num referencial e no outro. Você não tem nada que dependa, eventualmente, não é, de V ou daquele referencial lá. A gente vai ver que, em se tratando de sistemas de partículas, isso aqui é garantido. Né? Não depende realmente de V. Né? Muito bem. Então, aqui está a base. Agora, por que eu posso garantir isto aqui? Vamos lá? Vamos lá? Quem é R'? Vamos demonstrar isso, porque não está claro que isso aqui é válido. Então, R' é igual a X' vezes I mais Y vezes J mais Z vezes K. Agora, linha. Mas X' é igual a X menos VT. Portanto, dx' dt é igual a dx dt menos V. E d2x' dt2, como V é constante, nós temos o quê? d2x' dt2 é igual a d2x dt2. Pronto, acabei de mostrar. Acabei de provar, porque y é igual a y' e z é igual a z'. Consequentemente, d2 R' dt2 é igual a d2 R dt2. Ou seja, até 1863, 64, as leis físicas eram tais que a forma delas era a mesma para um referencial e para o outro. Obedeciam, portanto, à teoria da relatividade de Galileu. As leis físicas, as leis da mecânica dos fluidos e tudo mais, elas são tais a que a forma das equações não mudam quando nós fazemos uma transformação, conhecida como transformação de Galileu, e aqui o que é importante é T igual a T'. Isso só veio a sofrer um abalo com a teoria do eletromagnetismo, a teoria de Maxwell.